ele repousa placidamente sob o sol, no piso de ardósia do chuveiro ao lado da piscina, confundindo-se com uma mancha preta no chão. Quando de repente suas orelhas se eriçam e ele abre os olhos, como se esse tempo todo ele estivesse apenas fingindo dormir. Sua pupila, que mais parece um rasgo negro de cima a baixo dos seus olhos verdes, se fixam num canto do quintal, e ele se esgueira com a cabeça abaixada até lá. Só então eu noto. Há um pássaro desavisado que se lava numa poça d'água. É um tico-tico. E antes que eu possa fazer qualquer coisa, dessa vez o tico-tico deu sorte e conseguiu escapar por pouco, graças ao latido do cachorro do vizinho, bem na hora. Felis silvestris catus, também conhecido como gato doméstico, é um dos pets mais populares em todo o mundo. O segundo mais popular nos Estados Unidos, de acordo com a Live Science de janeiro de 2016, ficando somente atrás dos peixes de aquário. O que é irônico, tendo em vista que gatos e peixes de aquário, bom, não tem uma relação lá muito boa. Vai ver, é por isso, inclusive. Tudo não passa de um plano secreto para tirar os peixes do primeiro lugar e assumir a liderança do ranking. Já em terras tupiniquins, de acordo com o site Rank Brasil, os cães continuam sendo os melhores amigos do homem em primeiro lugar. E os gatos, novamente, na vice-liderança. Você pode até sentir alguma pena dos bichanos, que não conseguiram a primeira posição. Mas eu não penso que eles estejam muito preocupados com isso, não. Tendo visto que eles são bastante orgulhosos de si, independente de qualquer coisa. E que essa sede pelo primeiro lugar é um ideal nosso. Meramente humano. Meu nome é Lucas Lopes e para o mundo que eu quero dizer que na próxima vida eu serei um gato. Não quero dizer no sentido metafórico não, tá? Eu vou ser um gato mesmo, com 4 patas, cauda e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, eu vou praticando no sentido metafórico mesmo. Faz pouco tempo que eu me reaproximei dos gatos. Eu fiquei uns bons anos avesso a qualquer animal de estimação. Ainda hoje eu não sou muito fã de pássaros em geral. Animais domésticos, eles dão trabalho. Eles babam em você, mordem, arranham, latem, fazem barulho, sujeira. E no fim, ainda fazem você se apaixonar por eles. E aí então, e só então, morrem. Eu sempre achei isso meio injusto. Então eu preferia manter a minha distância pra me resguardar emocionalmente, sabe? Mas recentemente algo dentro de mim mudou. E eu não sei se a culpa é da fluoxetina, da serotonina ou de qualquer outra ina. Mas o fato é que eu desenvolvi uma espécie de fascinação pelo comportamento animal, em especial de felinos. Tendo em vista que provavelmente o único felino que a gente pode conviver com alguma segurança é o gato doméstico, eu concentrei as minhas observações neles e aprendi bastante coisa, das quais a gente vai falar daqui a pouco. Fora as minhas observações, não são poucas as obras literárias, artísticas e audiovisuais que têm como protagonista nossos amigos de 4 patas. Dentre os meus favoritos eu posso citar o quadrinho e a animação O Gato do Rabino, do francês Joan Sfar, e os livros Eu Sou um Gato, do japonês Natsumi Soseki,
E o mais recente que eu tive a oportunidade de pôr as mãos, ou talvez eu devesse dizer as patas para ir me acostumando, Agir e Pensar como um Gato, do também francês Stéphane Garnier. Nesse último, o autor discorre sobre diversos aprendizados que ele obteve observando seu gato, Ziggy, em diversas situações do dia a dia. Juntando as notas dele e as minhas, fazendo um apanhado para a gente não ficar aqui 16 horas seguidas falando desse assunto, eu fiz um resumo das principais lições aprendidas. E esse resumo eu vou compartilhar agora com vocês. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação. Tem alguns autores que eu vou citar que não são brasileiros, a maioria é francês. E eu não sei se eu vou falar o nome deles certo. Então eu peço perdão de antemão se eu não falar certo. E se você ficar incomodado com isso, problema teu. Bom, recado dado, então vamos nessa. Lição número 1. Eu sou o que sou. E pronto. Um gato não parece querer ser ou tentar imitar outro animal ou ser vivo por se sentir inadequado. Eles estão sempre muito confortáveis em suas peles e se fazem algo diferente do seu comportamento habitual, algum motivo tem. Seja atrair alguma presa ou ganhar mais petiscos, seus objetivos estão sempre alinhados com seus desejos e instintos. Nunca com as nossas expectativas, nem com os nossos desejos. E não é que eles não percebam que fazem assim. E eles parecem, na verdade, saber exatamente o que eles estão fazendo. E não parecem sentir qualquer remorso em frustrar as nossas expectativas com relação a eles. Afinal de contas, as expectativas sempre foram todas nossas. Eles mesmos nunca prometeram nada. Lição número 2. Viva uma vida plena e sem preocupações, sempre sem aceitar menos do que merece. Um gato não gasta energia à toa. Se um rato ou um pássaro passam na sua frente na hora da sua soneca, ele não se importa nem um pouco, muitas vezes não fazendo o menor esforço para atacar. E quando o faz, parece ser só para se entreter, sem levantar. Só estica uma pata e fica brincando com o corpo morto daquele bicho enquanto ele se diverte e descansa ao mesmo tempo. O gato não parece se preocupar com o amanhã, sendo capaz, portanto, de aproveitar o dia como bem quiser. E aproveitar o dia aqui não significa ficar o tempo todo ocupado, correndo de um lado para o outro. Isso quem faz são as baratas. Ao contrário, muitas vezes os gatos aproveitam o dia para sentar num canto, às vezes num lugar alto e isolado, e contemplar a paisagem. Nunca fingindo estar ocupado só para agrado da máquina social, que olha o desocupado como vagabundo. Nesse sentido, já disse Michel Tournier, para um gato, ser inútil é uma questão de honra, mas isso não o impede de reivindicar na casa um lugar melhor que o do cachorro. Lição número 3. Os gatos são nobres, independentemente da sua condição. Mesmo os gatos de rua possuem uma postura de nobreza em relação aos demais seres. É incrível como eles não parecem fazer a menor distinção entre rico, pobre, preto, branco, homem e mulher. Eles se relacionam com quem bem entendem e se comportam como bem entendem, independentemente de quem você é. Não à toa escreveu Philippe Ragueneau: nunca escolhemos um gato, é ele que nos escolhe. Ainda nessa linha de raciocínio, uma amiga minha certa vez me ensinou o seguinte: se você mimar um ser humano, você vai estragá-lo e ele vai foder com a sua vida. Mas se você mimar um gato, ele vai continuar sempre o mesmo. Então o que podemos fazer a não ser continuar mimando esses filhos da putinha? Penso que esse é o maior indicativo do espírito nobre dos gatos.
Eles são sempre os mesmos, seja quando eram considerados deuses no Antigo Egito, ou como pet favorito de alguma solteirona nos dias de hoje. Eles não parecem fazer questão de mudar seu estilo de vida para agradar os outros. Lição número 4. O silêncio vale ouro. Os gatos parecem amar o silêncio, mais do que quase qualquer outra coisa. E não importa o que você faça, nada parece perturbar essa aura de paz que paira sobre eles, nunca respondendo desnecessariamente a chamados ou brincadeiras. Se a petulância humana for demais, ele elegantemente se retira e vai para um canto, para algum lugar que só os gatos parecem saber onde é. Inclusive, eu já tentei seguir o gato aqui de casa para ver a sua rotina e ver o que ele faz o dia todo. E chega um dado momento que ele simplesmente sobe em algum telhado ou entra em algum buraco inacessível para nós humanos e pronto. Não tem mais como saber para onde ele foi. Parece ir para outra dimensão. Então, de repente, ele reaparece, como se nada tivesse acontecido e quando bem entende. Lição número 5. O bom senso vale mais que ouro. Bom, eu penso que a maior lição de todas que os gatos ensinam é o equilíbrio e o bom senso. De forma que eu convido você, querido ouvinte, a praticar essas duas qualidades e me acompanhar nessa jornada de aprendizado com os bichanos. Naturalmente, devem ser resguardadas as devidas proporções. Então não adianta você querer sair por aí vestindo uma tiarinha de orelha de gato, pelado, miando e se lambendo. Apesar de ter problemas mentais, você ainda é um ser humano, então se comporta como tal e tenha bom senso. Falando em bom senso, o mundo parece estar mergulhado num mar de progressismo e loucura, que, agora falando assim em voz alta, parece redundante, cujo um gato seguramente se riria de nós humanos. Ele não parece precisar questionar a binariedade do seu gênero e nem medir suas palavras e ações, parecendo um político em tempo integral, tentando agradar a todos, numa campanha eleitoral eterna, feita exclusivamente de promessas sedutoras, sobretudo para os jovens, mas que, no melhor dos cenários, no mundo real, não tem efeito nenhum. E no pior dos cenários, que é o que geralmente a gente vê, tem efeito negativo nas vidas das pessoas. O bom senso felino é íntegro e coerente com o estilo de vida da sua espécie. Agora, não só os gatos, mas a espécie inteira, os felinos em geral, se mantêm piamente fiéis a isso. Porque para eles, não se trata de uma escolha. Eles são o que são e pronto. Mas aqui a gente volta para a lição número 1. Então, para finalizar, eu acho importante dizer que tudo isso não passa de uma ilustração, uma comparação das qualidades de um animal que eu humanizei nas minhas observações e que eu tentei colocar em prática na nossa vida humana da melhor maneira possível. Absolutamente, nada disso reflete uma visão 100% prática dos gatos. Normalmente, esse tipo de aviso não é necessário, mas tendo em vista que as pessoas são tão malucas que eu consigo vê-las capazes de dizer que eu disse que o ser humano deveria agir baseado em instintos, assim como os gatos, e que, portanto, eu estaria corroborando com certos comportamentos psicopáticos existentes na sociedade. Porra, que gente chata do caralho. Tá vendo? Não precisa de tudo isso. Na próxima vida, eu decididamente vou ser um gato. E você, hein? Importante dizer também que nenhum gato foi ferido na gravação desse episódio, talvez um pássaro, um peixe e 2 seres humanos, mas nenhum gato. Então, eu fico por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá.